Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. A cura como liberação do medo. O curador que confia em sua própria prontidão está colocando em perigo a sua própria compreensão. Tu estás perfeitamente seguro enquanto estás completamente despreocupado com a tua prontidão, mas mantens uma confiança consistente na minha. Se as tuas inclinações para trabalhar em milagres não estão funcionando adequadamente, isso sempre acontece porque o medo introduziu-se na tua mentalidade certa e a virou de cabeça para baixo. Todas as formas de mentalidade disposta para o que não é certo são o resultado da recusa em aceitares a expiação para ti mesmo. Se tu a aceitas, estás em posição de reconhecer que aqueles que necessitam de cura são simplesmente aqueles que não compreenderam que a mentalidade certa é a cura em si mesma. O que é essa confiança na prontidão? É assim, tipo, eu vou sair e vou oferecer milagres. Eu contei uma história aqui várias vezes, e às vezes já me disseram, você é repetitivo nas histórias, mas são histórias que ilustram bem para nós lembrarmos como é essa própria prontidão. E sempre é bom nós lembrarmos, e foi a melhor história que me ocorreu, entre tantas outras, até eu compreender como isso é, porque realmente essa questão, como é isso? Confia na sua própria prontidão. Estávamos uma vez em Belo Horizonte, e era domingo, e tinha feira na Afonso Pena. Nós estávamos ali no bairro dos Funcionários, no Hotel Cesareia, e ficava próximo, umas 8 a 10 quadras da feira. E sempre que estávamos lá no final de semana, e nós íamos bastante a Minas Gerais, nós íamos lá na feira. E tinham muitos mendigos na rua, no domingo de manhã. Era muito comum. E nesse dia, eu confiei na minha própria prontidão. Eu tinha um monte de moedas, e eu disse, quer saber, eu vou encher o bolso de moedas, e todo mendigo que me pedir alguma coisa, eu vou pegar a moeda e vou dar na mão. E vou aproveitar para oferecer um milagre. Então, eu te dou essa moeda, mas eu te ofereço um milagre, para você não precisar mais, nunca mais ficar pedindo moeda, para você sair dessa situação que a gente precisa, é um milagre para acontecer, e eu estou te oferecendo isso. Se você aceitar de coração, pode acontecer. E vai acontecer, então eu vou usar isso. E saímos. No caminho todo não tinha sequer um mendigo. Sumiram todos. E era o caminho, o mesmo que sempre percorríamos para ir até a feira. E sempre tinha muitos mendigos na rua, muita gente pedindo. Eu disse, será que a prefeitura recolheu as pessoas? Mas não era inverno, porque quando está muito frio, às vezes,
né? Mas não. Estava uma temperatura muito agradável, estava bom, estava tudo certo, não tinha nada. Aí, na feira sempre aparecia alguém para pedir alguma coisa. Ninguém. Nada. Quando já estávamos indo embora, eu já estava por aqui, balançando o bolso cheio de moedas, né? Finalmente, uma mulher sentada na calçada, no chão, embaixo de uma marquise, dizendo, dá uma ajudinha, dá uma ajudinha. Eu fui lá e estendi a moeda. E ela não me via. E eu dizia, ó, moeda. E ela não me via, ela continuava pedindo. Será que essa moça, ela não enxerga? Ah, que ela enxerga, Jorge. Pode ter certeza que sim. Mas ela não está me vendo. Parece que não está. Joguei a moeda no chão e fui embora. E eu acho que nem assim ela viu a moeda quando caiu no chão. E aí eu compreendi. Isso era a minha própria prontidão. A minha própria prontidão não é a prontidão do Espírito. A prontidão que eu tenho que ter para os milagres é eu me colocar em prontidão junto ao Espírito Santo e não com a minha própria, porque quando eu coloco a minha própria, ou é uma coisa ou é outra. Eu excluo a prontidão do Espírito Santo para estender os milagres, porque não sou eu que faço. Isso vem através de mim, para a mente. É como aquela bênção, o milagre é como uma bênção, né? Que vem através de mim para a sua mente. Eu compreendi essa questão de o que é a minha própria prontidão. E aí os mendigos voltaram para a rua. Não sei onde é que eles estavam. Eu acho que primeiro a gente não via eles. Depois a moça não via a gente. Acontece muita coisa muito interessante para o nosso aprendizado. Aí na volta a gente ia andando, já tinha os mendigos. Aí já não dei mais moeda nenhuma. Porque eu já tinha aprendido que a minha própria prontidão é o equívoco. Mas tenho que estar no estado de prontidão, mas não do jeito que eu penso que é. Isso é a minha própria prontidão. Quer dizer, a gente fica à disposição. Aceitar a expiação para si mesmo. A expiação, nós já trabalhamos bastante essa questão. Expiar é desfazer, é corrigir. E a expiação é o princípio do processo de cura. Porque a expiação é o princípio, que é aceitar a expiação para si mesmo, o milagre é o meio e a cura é sempre o resultado final. Então, se nós não aceitamos a expiação para nós mesmos, a cura não vai acontecer. E aí, seja qual for o momento, vocês vejam que quando eu aceitei a expiação para mim mesmo, que é expiar é corrigir, o milagre, na verdade, já estava acontecendo. Mas eu não podia vê-lo porque eu não aceitava a correção para mim mesmo, que é a expiação. Quando eu aceitei, que eu disse, entendi, aí tudo voltou ao normal. E aí aconteceu a cura. A cura porque eu estava num processo equivocado, que tinha que ser corrigido. Que eu achava que eu podia usar uma moeda para ir lá e fazer um milagre. Ia fazer isso de forma generalizada. Eu entendi que cada pessoa, eu não sei o que ela precisa e como que eu tenho que alcançá-la. E aí aquele parágrafo que a Raquel casualmente leu anteriormente, vem nos auxiliar aqui. Vejam que nada é por acaso. Por quê?
Porque o milagre, ele tem que chegar até a pessoa de uma maneira que ela compreenda. E se eu usar uma fórmula para todos, eles não vão compreender. Cada pessoa é um processo. Mesmo que seja uma palavra, eu não sei qual a palavra. Mesmo que seja um sorriso, eu não sei em que momento sorrir e com que intensidade. Então, por isso que o Espírito Santo é que vai inspirar. Ele que inspira todos os milagres. E a cura acontece primeiro para mim. E quando acontece na minha mente de curar aquele aspecto, aí eu consigo então estender a cura para outras pessoas. Para aqueles que não compreendem que a expiação é o princípio da cura. Ainda não compreendem. E a cura, ela funciona assim. Ela vai curando uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa lá. Até alcançarmos a cura plena. É como eles dizem descascar cebola. Hoje eu consegui curar uma compreensão equivocada. Que estava lá há muito tempo. Então, quando que eu consigo? Quando eu aceito a expiação para mim mesmo. Tem alguma coisa errada, eu quero expiar. Não está funcionando, não está dando certo. Por que não está dando certo? Por que eu não estou feliz? Por que eu não estou com alegria? Se tu aceitas, está em posição de reconhecer que aqueles que necessitam de cura são simplesmente aqueles que não compreenderam que a mentalidade certa é a cura em si mesma. O milagre, o que ele faz? Ele restaura a mentalidade certa. E isso é a cura em si mesmo. Veja, o celular travou, o que faz? Reinicia, restaura. E aí ele volta a funcionar. A nossa mente funciona assim. A nossa mente está travada e não sai daquilo. Está numa coisa equivocada. Então o milagre restaura a mente à posição original e isto é a cura. Quando você aprende isso, reconhece isso em si, aí você está em condições de estender isso àqueles que não compreendem ainda que a expiação é o processo de cura. Que a expiação é a própria cura. Então tem que expiar, tem que desfazer os erros, tem que corrigir, tem que acertar. A bênção, ela é uma intercessão, porque é através de mim. Agora, se eu disser, eu te dou a bênção, eu te dou a minha bênção, aí isso pode levar você, se isso funcionar, a acreditar que o poder está em você. Sim, eu estou usando a expressão estendo uma bênção de Deus através de mim. E quando eu faço o reiki, eu também estou usando essa expressão, sabe? Estou estendendo o reiki através de mim, mas eu não sei se precisa. Olha, na verdade não precisa nem para a bênção, nem para o milagre, nem para o reiki. Mas precisa para mim. Que é para eu não levar isso para o meu ego, para achar que... Lembra da história das mãos de Antônio? Sim. Isso, tá? Porque senão eu vou começar a achar que sou eu que estou fazendo. E aí eu vou perder o contato com a conexão e vou ficar eu sozinho comigo mesmo. E isso sempre se volta contra a gente, porque vai para o nível do ego e não para o nível do espírito.
Eu posso dizer, eu te dou, porque tem uma outra expressão no Curso de Milagres que é assim: lembra que a bênção de Deus é tua e a tens para sempre, mas eu te dou a minha bênção. Isso quer dizer que eu também te abençoo. Mas para eu dizer isso, é bom eu ter dito bastante antes através de mim. E se eu achar um dia que eu digo, eu te dou a minha bênção, então eu tenho que estar muito no amor, para o ego não capturar isso e levar para o meu eu inferior, tá? Que é o eu que acredita que eu é que sou, eu é que faço, eu é que aconteço. Então, para o milagre não precisa, para a bênção não precisa, dizer através de mim, para o reiki tampouco precisa. Mas se eu precisar para mim, então é bom que eu faça. E sempre também quando as pessoas que eu estava aplicando o reiki presencialmente, a pessoa falava alguma coisa, porque eu sempre dizia para ela, o reiki é a energia que vem do Espírito Santo para a sua mente, para a sua alma. A gente é um instrumento, então outra vez através de mim, faz a conexão, é um instrumento de conexão, então vem através de mim, sempre assim. Mestre, eu me lembro no passado recente, onde você explicava sobre a nossa oração, quer dizer, a nossa meditação. Oração também, né? Porque a gente ora falando ela. Aí você falava que eu estou aqui somente para ser verdadeiramente útil, e você foi explicar que era necessário um sentimento, uma convicção de se disponibilizar. Nós precisávamos de ter em mente que a gente estava se dispondo para ser verdadeiramente útil aos irmãos e com a finalidade do reino, com a finalidade do céu, de amor, para o amor, né? A expiação é o princípio, o milagre é o meio e a cura é sempre o resultado final, porque cada uma está em um ponto no tempo, tá? A expiação, o milagre e a cura estão em um ponto definido no tempo. A expiação é a cura em si também, assim como o milagre também é a cura em si. São a mesma coisa. Mas elas funcionam em tempos diferentes e em estágios diferentes do tempo. E a declaração, eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil, ela já é uma declaração de disponibilidade. Quando eu digo eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil, eu estou declarando minha disposição. E a palavra disposição, ela vai nos trazer outra vez para o que é a prontidão, o estado de prontidão. Eu ponho e eu disponho. A disposição é quando eu retiro todas as minhas posições e passo a seguir a sua com S maiúsculo do Espírito Santo. Nada do que eu já vi, do que eu já pensei, do que já aconteceu, do que eu penso que era, todo o meu posicionamento a respeito de tudo e qualquer coisa, eu retiro. Isso é disposição. Então eu estou disposto e à sua disposição do Espírito Santo.
eu não sei o que a outra pessoa precisa, ele vai agir de formas diferentes. Por quê? Porque cada pessoa que recebe, ela tem que compreender para aceitar. E esse é o ponto. Como que eu faço para essa pessoa compreender que a cura, ela é o resultado da expiação? Se eu for dizer isso para ela, ela vai dizer, ah, tá. Mas o que as pessoas dizem? Ah, o que minha dor de cabeça tem a ver com o fato de eu estar devendo 10 reais para o João? Não tem nada a ver. Mas aqui diz que tem. Então, não é os 10 reais que eu estou devendo. E não é a dor de cabeça que está acontecendo. É o resultado lógico de uma mentalidade equivocada. É a dor e o sofrimento. É a mentalidade que tem que ser corrigida. Se precisarem ir lá pagar os 10 reais, vá lá e pague. Mas como que eu vou passar para a pessoa, para ela compreender isso? Aí é que o Espírito Santo vai saber como fazer essa abordagem. Porque às vezes pode assustar mais a pessoa, pode causar medo, ao invés da cura. Que a cura é restaurar para o estado do amor. E se eu disser de uma forma que a pessoa não compreende, ao invés de elevar a mente para o estado da mente certa, eu posso baixar a mente dele para o nível do medo. Ok, mestre, muito bem, muito obrigada. Obrigado por lembrar da disposição que ajudou outra vez a nós revisitarmos a coisa da prontidão. E o que tem a ver com a nossa meditação, de eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. A única responsabilidade daquele que trabalha em milagres é aceitar a expiação para si mesmo. Isso significa que reconheces que a mente é o único nível criativo e que os erros que ela comete são curados pela expiação. O que eu tenho que fazer é aceitar a expiação para mim mesmo. Isso significa que eu compreendo que é na mente que deve ser curado. Então veja, o caso da moeda. O meu erro estava onde? De onde surgiu isso de eu encher o bolso de moeda e sair dando para os mendigos para oferecer um milagre? É um erro da minha mente. E como que acontece o erro na minha mente? Ora, um equívoco de interpretação, às vezes. Como poderia ser? Tem alguma coisa no curso em Milagres que diz assim, que por um tempo ainda temos que utilizar os corpos físicos para manifestar o amor. E que o corpo físico é um instrumento de aprendizado. E que a mente é um aprendiz. E o Espírito Santo é perfeito como sempre foi e sempre será. Então, se a mente é o nível do aprendizado, e é lá que tem que ser curados os equívocos que ali acontecem por uma interpretação equivocada, naquele momento eu pensei equivocadamente que eu ia usar um instrumento físico, que era a moeda, para manifestar o amor,
para então estender uma bênção, oferecer um milagre. De fato, observando assim, isso não está errado. Aonde que está o erro aí que teve que ser corrigido? O meu estado de prontidão. Porque utilizar um instrumento físico, como uma moeda, para manifestar o amor, o oferecer um milagre, isso não está errado. Isso está certo. Mas em que condições? A quem? Porque eu não posso estar no meu próprio estado de prontidão. Porque se eu escolho estar no meu estado de prontidão, e foi o que eu escolhi, eu excluo o Espírito Santo. Ele está fora. E aí não funciona. E foi isso que eu tive que aprender, para poder corrigir na minha mente e assim curar este equívoco. Vejam como nós podemos nos equivocar, e é por isso que nossa mente está cheia de equívocos e de compreensões equivocadas que temos que corrigir. Quantas compreensões equivocadas temos que corrigir? Porque elas podem, como resultado lógico, trazer um resultado indesejado, uma coisa que nós não queremos. Lembra quando o meu vizinho olhou por cima da cerquinha e eu, criança, pulando e brincando sábado à tarde no terreno da minha casa, e ele disse: "Ai, Jorginho, quem ri muito no sábado chora no domingo, sabia?" Eu bloqueei. Por muito tempo, aquilo me pegou. Até quando eu consegui espiar, me dar conta que a mente estava equivocada, e feita a expiação, veio a compreensão, e com a compreensão a cura. Isso está totalmente equivocado. E tem muitas coisas que nos levam para compreensões equivocadas. Quantas dessas um curso em milagres já curou na nossa mente? Quantas vezes eu ouvi que devemos ser tementes a Deus? Tementes a Deus é que temos que temer a Deus. E como é que vamos temer a Deus? Temer é ter medo. Ter medo de Deus. E aí vem aquela compreensão equivocada de que Deus vai nos castigar pelos nossos erros e nossos pecados. E quanto tempo nós acreditamos nisso? Que Deus castiga. Se Deus castiga, o que será que tem lá no lugar que a gente chama de inferno? Uma festa? Então, ou será que nós compreendemos as coisas de forma equivocada? Então, quantas coisas nós compreendemos de forma equivocada que nós temos que curar na nossa mente? Esse é o processo de cura. Esse é o processo de expiação. E ele vai acontecendo na medida em que eu aceito a expiação para mim mesmo. Por isso ele diz aqui que nós temos que, primeira coisa, aceitar a expiação para nós mesmos. Isso é
uma escolha que a gente faz na mente. É um propósito que a gente coloca para nós mesmos. Sabe as pessoas que no início do ano vão lá pular 7 ondas? Esse ano eu vou pular 7 ondas e daí eu vou fazer alguma coisa que ela tem que fazer e não faz. Esse ano eu vou começar a fazer. Então, estamos no início do ano, é um bom período para a gente fazer as nossas propostas para o ano. E por que não aceitar a expiação para mim mesmo? O que é aceitar a expiação para mim mesmo? Isso pode ser alguma coisa, se mal compreendida, que pode trazer medo. Não quero saber dessa coisa de expiação, não. Mas traz o quê? Alegria. E o que é expiação? A correção da nossa mentalidade errada, para nos trazer para a mentalidade certa. E qual é a mentalidade certa? Quem ri no sábado, ri no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, ri todos os dias. Não tem castigo para a felicidade. Olha, quando a alegria é demais, olha, depois da bonança vem a tempestade. Olha, quantas restrições nós temos na nossa mente que aceitamos porque alguém colocou isso e nós resolvemos compartilhar o equívoco com a pessoa, e aceitar porque achamos que aquilo poderia ter algum fundamento em alguma coisa, e por causa disso não somos felizes, não estamos na alegria. Então vamos começar a fazer a expiação. Eu quero a expiação para mim mesmo. Eu não quero nada que esteja bloqueando a minha alegria, que fique em pé. Eu quero que a alegria se restabeleça na minha mente, que essa é a mentalidade certa. A mente certa é aquela que está com alegria, amorosa, em paz e com felicidade. Então a correção dos equívocos é a expiação. E é isso então. Eu aceito a expiação para mim mesmo. Porque eu sei que o resultado de expiar é a cura. E a cura de quê? Da dor, do sofrimento, do medo, da angústia, da depressão, de tristeza, de ansiedade, de tudo. É um bom propósito para esse ano. Uma vez que aceitas isso, a tua mente só pode curar. Negando a tua mente qualquer potencial destrutivo e reempossando-a dos seus poderes puramente construtivos. Como é negando a tua mente qualquer potencial destrutivo? Qual o potencial destrutivo de alguma coisa que está na minha mente do tipo assim: Jorginho, quem ri muito no sábado chora no domingo. Isso é um grande potencial destrutivo. E ficou lá por quanto tempo? E por quanto tempo eu chorei no domingo? E por quanto tempo eu chorei na segunda, e na terça, e na quarta, e na quinta? Porque eu ousei rir no dia anterior. E quem é feliz um dia vai pagar por isso no dia seguinte. Isso é um potencial destrutivo enorme. Então isso quer restaurar a mente para o potencial criativo.
A criação é alegria, é felicidade, é paz. O medo é destrutivo. E reimpulsando a dos seus poderes puramente construtivos, tu te colocas em posição de desfazer a confusão de níveis dos outros. A mensagem que então lhes dás é a verdade de que as suas mentes são similarmente construtivas e suas criações equivocadas não podem feri-los. Afirmando isso, liberas a mente da supervalorização do seu próprio instrumento de aprendizado e a restauras à sua verdadeira posição como aprendiz. Veja o potencial destrutivo de aceitar na nossa mente o medo de Deus. Se Deus é só amor, paz, alegria e felicidade, e são esses os atributos de Deus, e aí nós falamos do diabo, que o diabo é que castiga, que o diabo é que faz o sofrimento. E como é que nós misturamos? Que confusão de níveis é essa que nós fazemos? E aceitamos. Então nós dizemos, o diabo é que leva ao sofrimento. E depois aceitamos que Deus é que castiga. E castigo é igual condenação e sofrimento. Não é uma confusão de níveis? Uma coisa que não tem... Se você pensar, não há como Deus castigar. Porque o coração de Deus misericordioso. Em Deus só encontrarás misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é o coração miserável de qualquer sentimento contra você. Isso quer dizer que Deus não guarda nada contra você. Ele não vai te castigar nunca por nada, por coisa nenhuma. Porque Ele não vê o erro em você. Deus não reconhece o pecado, o erro. Isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver comigo mesmo. Eu é que cometo o erro e aceito para mim mesmo o castigo de forma equivocada, ao invés de aceitar a correção, porque se eu fizer a correção, não tem, o erro deixa de existir. E aí eu fico com medo de Deus. Esse é o maior equívoco de todos. Veja o poder destrutivo que isso tem na mente. Medo de Deus. Mas Deus é misericordioso e é puro amor. Então o que tem a ver o medo? O medo só tem dois sentimentos. O amor e o medo. Então, se Deus é amor, não pode ser medo. O amor, aquilo que tudo abrange, não pode ter opostos. Mas o medo bloqueia o amor. Porque quando a gente está com medo, a gente bloqueia tudo. Nós ficamos bloqueados. Nós ficamos paralisados de medo. O medo paralisa. E o amor liberta. Então, Deus é puro amor. Nunca pode estar associado à ideia do medo. Porque ou é amor ou é medo. Ou eu estou no amor ou eu estou no medo. Deus nunca vai estar no medo. Então, Ele nunca vai nos castigar. Nada, de nada, de nada, de nada.
Então, a expiação é isso. É permitir que vá acontecendo a correção na nossa mente. Isso é a expiação. E isso é a cura. E à medida que a correção vai acontecendo, o medo vai desaparecendo. Deve-se enfatizar mais uma vez que o corpo não aprende, nem tampouco cria. Como um instrumento de aprendizado, ele meramente segue o aprendiz, mas se é falsamente dotado de iniciativa própria, vem a ser uma séria obstrução ao próprio aprendizado que deveria facilitar. Apenas a mente é capaz de iluminação. O espírito já é iluminado e o corpo em si é por demais denso. A mente, porém, pode trazer sua iluminação ao corpo, reconhecendo que ele não é o aprendiz e, portanto, não pode ser levado ao aprendizado. Contudo, o corpo é facilmente levado a se alinhar com a mente, que aprendeu a ver além dele em direção à luz. Como é que o corpo se alinha ou se desalinha em relação à mente? Se nós permitirmos, o corpo pode se desalinhar e parece que ele passa a ter vontade própria. E aí ele acha que é alguma coisa. E nós achamos que o corpo é. E passamos a pensar que somos o corpo. Então eu esqueço que a mente é o aprendiz, que o corpo é um instrumento de aprendizado e que o espírito é a perfeição. Se eu recolocar o corpo no seu lugar, ele volta para o lugar do instrumento de aprendizado. E a mente retorna ao lugar de aprendiz. E o corpo se alinha ao propósito do aprendiz, que é a mente. Vou antecipar um pouquinho aqui a ideia da quaresma, porque é bem esse aspecto que nós vamos trabalhar, para lembrarmos na quaresma. Quando termina o carnaval, na quarta-feira de cinzas, na Igreja Católica tem uma missa que chama Missa da Quarta-feira de Cinzas. E o padre põe o dedinho na cinza e põe na testa das pessoas que vão lá na missa um pouquinho daquela cinza e diz: lembra que tudo que é pó, o pó voltará. O corpo aqui é o personagem a quem ele está se dirigindo. Lembra então, nesse caso, se dirigindo ao corpo e não à mente, lembra que tu és pó e ao pó retornará, ó corpo. E que o corpo não é nada, ele é neutro. Ele só serve como instrumento de aprendizado. E aí, na quaresma da Igreja Católica, eles fazem 40 dias de jejum e abstinência. O jejum não é passar fome, é comer só o necessário. E a abstinência é abster-se de, eu não passo sem chocolate. Pois eu vou ficar 40 dias sem chocolate. Tá? Vou abster-me. Para quê? Porque esse chocolate, ele é o que o corpo criou como necessidade.
O corpo agora, se tu não der chocolate todos os dias para ele, ele grita, cadê meu chocolate? E você sai desesperado, preciso comprar um chocolate, preciso de um chocolate, tenho que comer um chocolate, senão vou passar mal. Você se coloca como aquele que fala pelo corpo. Se eu não comer um chocolate, eu vou passar mal. Então, nesses 40 dias, vou abster-me. Os muçulmanos, eles têm o mesmo período e mais ou menos as mesmas questões. Então, os muçulmanos durante 40 dias, eles não comem nada após o sol nascer. Eles só voltam a botar alguma coisa na boca depois do sol se pôr. Nem água. Quem fuma, nem mesmo cigarro. E cuidar com o que sai da boca. Essa é a orientação. Nesses 40 dias. E para que serve isso da quaresma? Serve para você colocar o corpo no lugar dele de volta. E trazer a mente de volta para o seu lugar. Quem manda no corpo é a mente. Não é o corpo que manda na mente. Vejam a expressão. Eu preciso comer um chocolate porque senão vou passar mal. Isso é o corpo falando. Ele está usando a mente para expressar o que ele quer que você faça. Não é a mente que está usando o corpo, é o corpo que está usando a mente. Ele usa, inclusive, a fala, para dizer eu quero chocolate, mas eu quero chocolate. E ele fala, se não comer o chocolate eu vou passar mal. Então isso é o exercício para recolocar a mente no alinhamento correto, que é espírito, mente e matéria. A mente manda no corpo, não é o corpo que manda na mente. Deve-se enfatizar mais uma vez que o corpo não aprende, nem tampouco cria. Como um instrumento de aprendizado, ele meramente segue o aprendiz. Mas se é falsamente dotado de iniciativa própria, vem a ser uma séria obstrução ao próprio aprendizado que deveria facilitar. Então, a iniciativa própria é, se eu não comer um chocolate eu vou passar mal. Apenas a mente é capaz de iluminação. O espírito já é iluminado. E o corpo em si é por demais denso. A mente, porém, pode trazer sua iluminação ao corpo, reconhecendo que ele não é o aprendiz e, portanto, não pode ser levado ao aprendizado. Contudo, o corpo é facilmente levado a se alinhar com a mente, que aprendeu a ver além dele em direção à luz. Como aprendeu a ver além dele em direção à luz? Vamos lembrar aqui de uma imagem da Índia. É o elefante, o homem com cabeça de elefante. Ou, porque para nós é muito esquisito a imagem de um homem com cabeça de elefante, só a cabeça do elefante. Então o que vem aqui para o ocidente é a cabeça do elefante, é Ganesh. Então, tem diferentes compreensões a respeito do que é o Ganesh. Na Índia eles falam a respeito das castas. Então,
A casta mais baixa diz que é o deus Ganesha. E na casta mais alta, que é os Brahmanes, eles têm outra compreensão. Que é uma manifestação de Deus para nós, que é uma manifestação de Deus para nós, para que nós possamos compreender. Então veja, como é ver além do corpo até a luz? A luz é o que está além do corpo. Você vê a cabeça do homem com a cabeça de elefante. O que isso significa? Ah, o Ganesh, as pessoas dizem, é o removedor de obstáculos. Diz que é bom ter em casa, porque com a tromba ele vai removendo todos os obstáculos da sua vida. Ah, então eu quero uns quantos. Porque daí eu vou com o elefante, vou pendurar o elefante no pescoço, vou andar com a cabeça do elefante pendurado no peito. Né? Que daí ele vai na frente removendo todos os obstáculos que possam aparecer para mim. Isso funciona? Não. Mas tem gente que pendura o elefante no pescoço igual. Tá? E o que é que funciona? Um homem com cabeça de elefante representa um homem sábio. O que é que tem na cabeça do elefante que é considerado que está na cabeça, que é a coisa mais relevante do elefante? É a memória. Dizem que o elefante tem uma memória excepcional que ele nunca esquece. Nunca esquece nada. Então, o homem com cabeça de elefante representa um homem sábio. Porque é aquele que nunca esquece da sua origem divina. Em que o espírito é a perfeição, a mente é o aprendiz e o corpo é um instrumento de aprendizado. Isso é ver além de si mesmo, do corpo, para a luz. Então, todas as imagens que percebemos, nós temos que olhar além da imagem. Porque olhando para a imagem, nós temos uma percepção. Então, nós vamos perceber como a pessoa? Pela aparência. Seu olho é azul, seu olho é verde, seu olho é cor-de-rosa, seu olho é amarelo. A cor do cabelo, se o corpo é alto, se é baixo, as formas do corpo, e é isso que nós percebemos. E aí depois os acessórios, né? Como se veste, um dia desses estávamos andando na rua, no centro de Florianópolis, e umas moças colegiais, adolescentes, andavam à nossa frente e falavam em tom de voz bem alto. Ah, mas o Luizinho é um gato. É, disse a outra, mas do jeito que ele se veste não dá, né? Não tem condições. É, não tem condições. Uma pena, né? É tão bonito. Mas com aquelas roupas, do jeito que ele se veste, não, nem pensar. Uns dias depois, andando pelo centro de Florianópolis, duas mulheres, na faixa dos 30 anos aproximadamente, andavam à nossa frente, falando bem alto também na rua. Ah, pois é, o Antônio é um gatão, mas não dá, né? Não dá, não tem condições. Aquele carro que ele tem, não dá, não, com aquele carro, não dá. E tu sabe onde ele mora? Onde? Ah, lá num bairro bem longe. Aí, então não deu mesmo. Mora longe e tem um carro velho,
sem condições. O que está sendo percebido? As aparências. Que enganam. Quantas vezes nós ouvimos dizer das aparências que enganam? E é assim que funciona. Então, por isso que nós temos que aprender a ver além do corpo. Além das aparências. Para ver a luz. Estendo a todos as bênçãos de Deus e o amor de Deus através de mim para vossas mentes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.